Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ordenação de matrizes. A ordenação de matrizes, então aqui eu tenho uma matriz fora da ordem, né? Dá para ver que o 3, o 8, o 4, aqui os primeiros elementos estão fora da ordem. Então, primeiro a gente começa garantindo que o primeiro elemento seja o menor de todos, né? Então, para verificar se o primeiro elemento é menor que todos, eu tenho que fazer comparações. Então eu comparo o elemento 1 com todos os elementos abaixo dele. Por exemplo, comparar o elemento 1 com o elemento 2, o 1 com o 3, o 1 com o 4 e o 1 com o 5. Né? Então, vamos lá. Então compara o primeiro com o segundo. 4 com o 8. Está fora da ordem? Não. Então, fica assim mesmo, né? Depois compara o 1 com o 3, o 4 com o 3. Sim, está fora da ordem, então troca. Aqui vem o 3 e aqui vem o 4, né? Depois eu comparo o primeiro elemento com o quarto, que é o 3 com o 10. Não está fora da ordem. E o primeiro elemento com o quinto, que é esse aqui, com esse aqui, também não está fora da ordem. Quando eu terminei esse esquema aqui, eu só garanti que o primeiro elemento está na ordem correta. Não garanto que o segundo, por exemplo, está na ordem. Não é? Então, porque está 3, 8, 4, está fora da ordem. Né? Então, eu ainda preciso agora garantir que o segundo elemento seja esteja na ordem. Né? Então, eu comparo o segundo elemento com o terceiro, o segundo com o quarto e o segundo com o quinto. Né? Então, ou seja, compara o segundo elemento com todos aqueles que estão abaixo dele. Então, por exemplo, o 8 com o 3, né, que é o elemento 2 com o elemento 3, é esse e esse. Está fora da ordem? Tá. É o 8 e o 4, né, porque já tinha sido trocado. Então, aqui vem o 4 e aqui vem o 8, né, trocando a posição deles. Ok? Depois eu comparo o segundo elemento com o quarto, o segundo com o quarto, não precisa trocar. E o segundo com o quinto não precisa trocar. Essa matriz aqui, né, 3, 4, 8, 10 e 25 já está na ordem. A gente conseguiu ver isso aí. Só que a gente, com essas comparações que a gente fez aqui, a gente só garante que o primeiro e o segundo estejam na ordem. Para garantir que os outros estejam na ordem, eu ainda tenho que comparar o terceiro elemento com o quarto, o terceiro elemento com o quinto e, por último, o quarto elemento com o quinto. Então, fazendo essas comparações, eu garanto que a minha matriz está ordenada. Tá? Então, assim que a gente faz a ordenação, só que a gente tem que passar isso tudo para o algoritmo. Né? Então, a gente pode chamar, por exemplo, essas duas sequências de comparações de I e J. São dois indexadores, o indexador I e o indexador J. Então, nós temos que fazer, por exemplo, o for de I. Fazer um for, né? Fazer um laço de repetição, que vai de 1 a 4, sendo que a matriz tem 5 elementos. Né? Então seria algo parecido com isso aqui. For I começa com 1, I menor igual a 4, I mais. Então, esse laço de repetição faz isso aqui. Agora, quando I for 1, J tem que ir de 2 a 5. Quando I for 2, J tem que ir de 3 a 5. Quando I for 3, J tem que ir de 4 a 5 e assim por diante. Então, eu posso fazer um laço de repetição aqui, ó, que vai de 2 a 5. Né? Para J, que começa com 2, e J vai executar até 5, J mais. Só tem um problema. Quando I for 3, por exemplo, quando I for 3, J tem que começar com 4. E aqui J começa com 2 sempre. Então isso aqui é um problema. J, se você observar aqui, ó, aqui e aqui, toda vez que I tem um valor, J começa com I mais 1. Ó, J, que é 3, começou com I mais 1. J é 4, começou com I mais 1. J é 5, começou com I mais 1. Porque eu sempre pego o terceiro elemento e vou comparar com o quarto com o quinto. Eu não comparo o terceiro com o terceiro. Né? Então,
aqui, em vez de colocar o número 2, eu coloco I mais 1. Assim, eu consigo resolver aquele problema. Por que que aqui é 4 e aqui é 5? Porque a última comparação que eu faço é o quarto com o quinto elemento, né? Então, o final desses laços de repetição é o 4 e o 5. Né? Ok. Tá. Agora que eu resolvi esse problema aqui, como é que eu faço a comparação para ver se precisa trocar os valores? Então, se, que nem aqui, 1 e 2, então eu tenho que comparar aqui M indexado em I e M indexado em J. Então, se o M indexado em I for maior que o M indexado em J, isso significa se é maior. Se o valor de I é maior que o valor de J, significa que está fora da ordem. Se está fora da ordem, precisa trocar. E para trocar, a gente tem que guardar numa variável temporária. Né? Por exemplo, criando uma variável T, eu salvo ou o valor de I ou o valor de J, tanto faz. Né? Por exemplo, vou salvar o valor de I. Então o valor de I foi para a variável temporária. Se está na variável temporária, eu posso sobrescrever o valor de I que não perde, porque eu tenho um backup na variável temporária. Então eu pego M indexado em I e jogo o M indexado em J dentro dele, sobregravando o valor que tem nele. Agora o valor que tinha antes em I, que é o valor de T, que está salvo como se fosse um backup, eu jogo em M indexado em J. Assim faz a troca da matriz. Então, para a gente fazer um teste de mesa, para ver se isso funciona, eu vou voltar à ordem original da matriz ali, tá? Que seria aquela lá, e vamos fazer então um passo a passo do funcionamento disso aí. Então, olha lá. Para I que começa com 1. Agora, entrando dentro desse laço de repetição, começa J. I vale 1, então J começa com 2. E aí eu faço a comparação da matriz indexada em 1 com a matriz indexada em 2 para ver se está fora da ordem. Então, o elemento I, que é esse aqui, é maior que o elemento J? Não, não é. Então, termina quer dizer, não termina esse laço de repetição, né? Ele volta aqui e dá um J mais mais. J fica 3. Agora vai comparar o primeiro com o terceiro elemento. Então, o primeiro com o terceiro elemento, vamos ver se está fora da ordem. O primeiro com o terceiro elemento, está fora da ordem? Está. Então, eu vou jogar na variável temporária o valor de I. Então, o valor de I vai para a variável temporária, ok? Aí, o valor de J vai para dentro da variável da posição I. Então, quem está na posição J, que é o número 3, vai para dentro da posição I. E em seguida, o valor que estava em T vai para a matriz J. Então, o valor que está em T vai para a matriz J, 4. Dessa forma acontece a troca de valores, né, usando a variável de backup ali. E ainda não está na ordem, então ele continua. Terminou a troca aqui, poxa vida, está faltando um final aqui, né? Aí J passa a valer 4. Agora ele vai comparar o primeiro com o quarto elemento, aqui. Primeiro com o quarto elemento. Primeiro com o quarto, não está fora da ordem, então fica igual. E a mesma coisa acontece quando o J for 5, vai comparar o primeiro com o quinto elemento, também não está fora da ordem. E aí ele termina esse laço de repetição de J, mas ainda está dentro do laço de repetição de I. Então I, que valia 1, agora passa a valer 2. E começa esse laço de repetição tudo de novo. Então, se I vale 2, J começa com 3 agora, né? Seguindo aquela rotina de comparação que a gente tinha feito. E aí então ele compara. Quem está na posição 2 é maior que quem está na posição J?
2 é maior que a posição J? É. Então vai trocar. Salva o valor de I na posição T, salva o valor de I na posição T, pega o valor de J e joga em valor de I, ou seja, pega o terceiro elemento e joga em cima do 2, pega o terceiro elemento e joga aqui. E por último, eu pego o valor da variável temporária e jogo em J. 8 vai para a posição 3. Bom, com isso já dá para ver que está ordenando. Eu acho que eu não preciso continuar a execução passo a passo disso aqui, mas é possível continuar. Já dá para ver que as comparações, percorrer o I e o J, que é o comparado com quem vai ser comparado ali, né? Já